30 anos após o pior acidente radiológico da história, acidente com material radioativo Césio-137, foi o mais grave já registrado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Vítimas em Goiânia sofrem até hoje os efeitos da contaminação e da discriminação. A história começa em 1985, quando o Instituto de Tratamento de Câncer desativa sua unidade de Goiânia. Quase todos os equipamentos foram levados, mas uma máquina de teleterapia é deixada para trás. O aparelho usava cloreto de césio em pó como fonte de energia. Em setembro de 1987, o aparelho chama a atenção de dois catadores de lixo. Pensando em vender as peças, eles levam para casa, desmontam-no e entram em contato com uma cápsula de Césio-137. Em 2 dias, os dois catadores sentem os primeiros sintomas da intoxicação radioativa: náuseas, vômitos, tonturas e diarreia. O dono de um ferro velho compra a máquina e manda 2 de seus funcionários retirarem as peças mais valiosas. Dentro do aparelho, eles acham a cápsula com 19 gramas de césio. À noite, seu brilho verde azulado chama a atenção. Pensando ser algo de grande valor, o proprietário do ferro velho a leva para casa. O irmão do dono do ferro velho, Odesson Alves Ferreira, o visita e leva um pouco da substância para casa. Ele mostrou aquele objeto que estava atrás da porta da sala, dizendo que era muito bonito, à noite emitia uma luz muito atraente, magnetizante. E, por curiosidade, eu peguei um fragmento, metade de um grão de arroz mais ou menos, coloquei na palma da mão e fiz esse movimento. Coisa rápida, menos de 2 minutos. Logo após, Ivo, irmão de Devair, também ficou atraído pela beleza e a luz que jamais vista por eles. Decidiu então levar para o seu domicílio. Expôs o utensílio aos seus filhos e esposa. Uma das filhas de Ivo, Leide das Neves Ferreira, de 6 anos de idade, uma das filhas de Ivo, foi seduzida pelo brilho e mexeu com o objeto. Mais tarde, sua mãe chama para comer e a criança acaba ingerindo o alimento sem lavar as mãos, sendo contaminada assim com o Césio-137. Um mês depois, Leide das Neves Ferreira morre. É a primeira vítima do Césio-137. Foi Maria Gabriela, esposa de Devair, que desconfiou do poder maligno daquele brilho. Em 28 de setembro, ela colocou a cápsula dentro de um saco de estopa, pegou o ônibus na companhia de um funcionário do ferro velho e entregou a peça na vigilância sanitária. A essa altura, já corria em toda a cidade o boato de que muitos membros de uma mesma família tinham adoecido. A mulher que ajudou a desvendar o mistério é a segunda vítima fatal. Os médicos que receberam o equipamento solicitaram a presença de um físico nuclear para avaliar o acidente. Foi então que o físico Walter Mendes, de Goiânia, constatou que havia índices de radiação na Rua 57, no setor aeroporto, bem como nas suas imediações. Diante de tais evidências e do perigo que eles representavam, ele acionou imediatamente a Comissão Nacional Nuclear, CINEM. A primeira medida tomada foi separar todas as roupas das pessoas expostas ao material radioativo e lavá-las com água e sabão para a descontaminação externa. Após esse procedimento, as pessoas tomaram um quelante denominado de azul da Prússia. Tal substância elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas do césio saiam do organismo pela urina e fezes. O trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminado com o Césio-137
rendeu cerca de 6.000 toneladas de lixo, roupas, utensílios, materiais de construção. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres, revestidos com concreto e aço, em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 600 anos. Os responsáveis por abandonar a cápsula no prédio desativado do IGR foram denunciados pelo Ministério Público Federal em Goiás por homicídio e lesão corporal culposos em novembro de 1987. Os médicos Carlos Figueiredo Bezerril, Crisei de Castro Dourado, Orlando Alves Teixeira, Amaurilo Monteiro de Oliveira e o físico responsável Flamarion Barbosa Goulart foram condenados nos anos de 1990. Eles cumpriram pena em regime semiaberto. À exceção de Amaurilo, após recorrer da sentença, obtiveram o habeas corpus e prestaram um ano de serviços comunitários. Em 1998, a pena foi extinta por decreto presidencial. Em 1988, foi criado um serviço de saúde especialmente para atendimento às vítimas, a Fundação Leide das Neves. Em 2011, uma mudança na lei levou o órgão no Centro de Assistência aos Radioacidentados, CARA, a funcionar segundo as normas do Sistema Único de Saúde. Na Rua 57, região central de Goiânia, o terreno vazio com solo concretado destoa das muitas casas em reforma. Os moradores mais novos não sabem explicar por que não há construção naquele espaço, que abriga apenas uma estrutura metálica enferrujada e grafites no muro do fundo. Luísa Odete Mota dos Santos e Kardec Sebastião dos Santos hoje ajudam a cuidar dos netos. Os 4 filhos do casal tiveram muita dificuldade para continuar os estudos. Nenhuma escola queria aceitar nossos filhos, diz Luísa. Eles não gostam de falar sobre o assunto e ainda têm medo da discriminação. Os filhos de Odesson também não se envolvem no assunto. Eu só fico pensando, quando a gente não estiver mais aqui, quem vai cuidar para que essa história não seja esquecida? As vidas que se perderam nunca podem ser esquecidas. Um acidente desse não pode ser esquecido para que ele nunca mais se repita.
Eita, o cara perdeu a fila do Não pão. passa de lá pra cá não, velho! Vai tomar... Não quer ver o negócio não. Aí você pode sair. Aí quando você vê é o peso, vai. Ai, velho. Tô. Zoom! Nossa! Cheira! Nossa, que bosta!